A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você e com a sua família nesse dia, em nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos a esse canal. Quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui, que sempre assiste esse conteúdo que é a Palavra de Deus. É uma mensagem simples, mas é a Palavra de Deus. E hoje nós iremos meditar nessa palavra que ela se encontra em Josué, no capítulo 1, a partir do versículo 5. Mas antes de nós entrar na palavra de Deus, como sempre, eu peço a você que se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, deixe o seu like, deixe o seu comentário, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, meu querido e minha querida, precisa ser anunciada, por mim, por você, enquanto a gente pode, Porque a gente sabe que virão dias em que não se poderá mais anunciar a palavra de Deus. Então, vamos aproveitar, não é assim? E diz assim a palavra de Deus. Vamos começar do primeiro. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Então aqui, Moisés havia morrido. Josué era servidor de Moisés, sempre estava ali servindo, aprendendo como Moisés fazia. E aqui o Senhor entregou esse cargo para ele. Poderia ter entregado para qualquer outro, mas entregou para o moço de Moisés, aquele que servia e temia ao Senhor de verdade, E aqui o Senhor entregou a ele uma grande responsabilidade, a responsabilidade de entrar com o povo de Israel na terra prometida, de passar o Jordão. Josué sabia que não era fácil, mas a gente vê que em nenhum momento ele se recusou, muito pelo contrário, Ele foi fortalecido, encorajado e se dispôs a fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. E você, meu querido e minha querida, tem se disposto a fazer aquilo que Deus mandou você fazer ou ainda você está enrolando, Saiba que a volta de Jesus está se aproximando. E nós que recebemos um chamado de Deus de fazer o ID do Senhor, precisamos se dispor, Nos dispor para fazer enquanto há tempo, Porque o tempo está próximo e Jesus está para voltar. Eu não me canso de falar essa palavra, porque eu creio que ele está para voltar. E a gente não sabe o dia, não sabe a hora, mas ele vai voltar, porque ele não mente, ele é fiel. No versículo 5 diz: Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Que promessa maravilhosa, O Senhor mandou ele ir, passar o Jordão, entrar na terra prometida. Mas o Senhor dá garantias, meu querido, minha querida. Jamais ele vai te deixar só. O Senhor nunca vai te deixar só. Ele diz para Josué ir, mas ele diz para Josué: ninguém te poderá resistir. Por quê? Porque eu estou contigo. Eu vou contigo, Como fui com Moisés, eu serei contigo. Nem te deixarei, nem te desampararei. E assim o Senhor faz na minha e na sua vida, quando nós nos dispomos para fazer a obra dele. No versículo 6, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. E o Senhor pediu a ele que ele fosse, o Senhor ordenou que ele fosse forte e corajoso, porque tinha muitas nações para ele enfrentar. Ele não poderia ser medroso, ele não poderia ser covarde, tinha que ser forte, não poderia ser fraco, tinha que ser forte e corajoso. E para fazer a obra do Senhor, tem que ser forte, tem que ser corajoso.
Então, somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Aqui tem um segredo para quem quer ser bem-sucedido em tudo que fizer. É guardar a palavra de Deus, né? É ser forte, ser corajoso para guardar a palavra do Senhor. Por quê? Porque para colocar a palavra de Deus na vida, precisa de coragem. Precisa, porque vai renunciar ao seu eu. Vai renunciar às suas vontades. E precisa ser forte e ser corajoso. E guardando a palavra de Deus no seu coração, a palavra nos garante que se a pessoa não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas seguir no caminho do Senhor, ela será bem-sucedida por onde quer que ela vá. Então aí fica a dica para você, né, que quer ser bem-sucedido, mas que muitas vezes tem cocheado entre dois pensamentos, né? Mas se firme na palavra de Deus, que você vai ver a diferença que Deus vai fazer na sua vida. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhamos o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. De novo, o Senhor reforça, né? Que ele não cesse de falar do livro, né? Que nós não devemos, meus queridos irmãos e irmãs, nós não devemos parar de ensinar a palavra de Deus, de pregar o evangelho de Cristo, né? Ali era a lei de Moisés que Josué tinha que ler, tinha que ensinar para o povo, né? Explicar para o povo e tinha que guardar no seu coração para ele ser bem-sucedido. E assim é comigo e com você. A diferença é que mudou o tempo, né? Ali era a lei e aqui é na graça. Mas a palavra de Deus, hoje nós temos ela completa. Naquele tempo eles não tinham, hoje nós temos, né? O privilégio para nós ainda é maior. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor reforça. Então, assim, se você receber alguma promessa de Deus, um chamado do Senhor, vá sem medo. Porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Se Ele mandou você ir, Ele vai com você. É Ele quem vai na frente. E se Ele disse fica, fique, porque Ele fica com você. Em nenhum momento o Senhor não desampara, jamais. Se assim nós guardar a palavra dEle. Então, meu querido e minha querida, essa é a palavra de Deus para o seu coração. Guarde essa palavra, medite e lembre-se que Jesus está voltando. E nós precisamos estar preparados para quando Ele voltar. Não podemos esquecer isso, que Ele está para voltar, os sinais estão aí. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia, em nome de Jesus.